Olá, o tema da nossa aula é o tema da programação modular, um tema bastante importante, como nós vamos ver. Antes de mais nada, é interessante a gente revisar ou tratar deste tema, esse conceito de abstração. Isso é um conceito usado em muitos contextos diferentes na ciência da computação. E abstração significa um processo intelectivo, um processo que se dá no plano do pensamento, pelo qual nos concentramos em ideias e não nas manifestações específicas dessas ideias. Então a ideia aqui é ir para uma coisa mais geral do que algo mais específico. Questão decisiva em ciência da computação: concentração nos aspectos essenciais de um determinado problema. Detalhes são considerados no momento oportuno. Então, em um determinado momento, eu vejo uma parte do meu problema, um determinado objeto, de forma bastante simplificada. Isso me ajuda a raciocinar naquilo que eu estou desenvolvendo naquele momento. E no momento oportuno, eu vou considerar todo o detalhamento necessário. Na programação especificamente, porque, como eu falei, isso é usado em vários contextos, né? No projeto, na engenharia de software de forma geral, modelagem de dados, enfim, na programação, a gente poderia dizer que é a distinção entre o que uma unidade faz e como ela faz. Então, quando eu apenas quero saber o que aquilo faz, o que aquela rotina, aquele módulo, aquela função faz, e não o detalhe de como ela faz, eu estou realizando um processo de abstração. Então, aí acontece uma separação de interesses, uma separação de concentração, de ocupação entre programadores que usam uma unidade de programa e aqueles que a implementam. A gente usa isso desde o início, quando começa a programar, na medida em que as linguagens já trazem algumas funções pré-definidas. Então aqui em C, por exemplo, eu poderia usar essa função seno. Seno recebe seno de A, que é definida nessa biblioteca math.h. O include importa no processo de pré-processamento antes de compilar efetivamente, e aí eu posso usar. A mesma coisa é sqrt. É uma função, calcula a raiz quadrada. Então, a abstração é assim: nesse momento que eu quero a raiz quadrada do valor x. Então, não me importa, e não é interessante nesse momento eu me deter nos detalhes de como é que vai funcionar esse cálculo da raiz quadrada. Eu quero simplesmente a raiz quadrada, né? Então, eu mando x e espero o retorno da raiz quadrada de x. Uma outra situação aqui é quando o próprio programador desenvolve uma determinada rotina separadamente, como essa rotina ordena um vetor, né? Então tem aí, está indicado só o início, dois laços, for, e aí espera-se então que essa função ordene esse vetor v. Não importa como ele seja recebido, ele vai estar ordenado no final. E aí lá na função main, na hora que eu vou ativar, na hora que eu precisar ordenar um determinado vetor, que é o vetNotas, eu faço simplesmente chamar a função ordena_vet. Então, eu aqui estou raciocinando outras coisas, eu estou resolvendo outro problema, e não é interessante para mim neste momento me deter nos detalhes do que deve ser feito para ordenar um vetor. Simplesmente eu chamo, e aí já sei que o vetor vai estar, se tudo correr bem, se estiver certa a minha rotina, né, é o que se espera, o meu vetor vai estar ordenado. E aí eu imprimo o primeiro vetor. Então eu gostaria de imprimir o primeiro elemento numa determinada ordem, ou ascendente ou descendente. Então, é possível usar unidades de baixo nível para implementar outras de mais alto nível. Por exemplo, as unidades de baixo nível, a gente acabou de ver um exemplo, porque quando se fala em alto nível e baixo nível, isso é bastante relativo. Os mais baixos níveis que tratam de mais detalhe, mas ali onde a gente estava
no exemplo anterior, a gente estava tratando de níveis diferenciados. Então, podemos usar depois estas últimas, as unidades de alto nível, para implementar unidades de nível mais alto ainda. Então você vai ter vários níveis de abstração. Podemos pensar no nível mais baixo, nível de máquina. Aí camadas intermediárias como assembly, como o sistema operacional, vão possibilitando que meu programa já esteja no nível mais alto. Programa em linguagem C, linguagem Pascal, qualquer linguagem, Java. Agora, se eu pensar num gerenciador de banco de dados, ele já vai estar em determinados momentos em um nível ainda mais alto de abstração, onde eu vou simplesmente especificar aquilo que eu quero obter e não como fazer. A abstração ela é essencial na construção de grandes sistemas de software. Esse processo de separar em várias camadas de abstração, isso vai ser fundamental. Ou seja, então a gente poderia dizer que ao longo no desenvolvimento histórico da ciência da computação, o fenômeno, o processo de abstração foi se enriquecendo, foram aparecendo vários níveis de abstração. Níveis mais altos de abstração remetem detalhes para níveis mais baixos. Então, não estou preocupado aqui em detalhes. Quero saber apenas o que uma coisa faz, qual é o seu papel. Aí eu poderia ter camadas intermediárias. Quanto mais baixo o nível, quanto níveis mais baixos, maior tratamento de detalhes de implementação. Até chegar em níveis mesmo de tratar registradores de máquina, coisas mesmo próximas de hardware. Bem, a gente poderia, grosso modo, dividir a abstração de procedimento que seria conceber a funcionalidade do programa a partir de unidades mais simples. Então, eu tenho um problema complexo, eu divido em problemas menores, em subproblemas. Então, meu programa vai ter várias unidades, cada uma com uma funcionalidade bem mais simples do que a funcionalidade do sistema como um todo. Já a abstração de dados significa conceber o programa a partir de tipos abstratos de dados, classes, encapsulamento, subclasse, herança, etc. Bem, o nosso assunto aqui é abstração de procedimento. Ao final, nós vamos indicar a continuidade, o desenvolvimento dessa técnica com técnicas mais avançadas, mas que incorporam essa técnica aqui de abstração de procedimentos, ou seja, da programação modular. Então, a programação modular a gente pode definir como sendo uma metodologia para projetar programas como um conjunto de unidades individuais interrelacionadas. Subprogramas ou módulos são as unidades. Então, eu tenho um problema, eu vou decompor o problema em partes menores. Então, a decomposição é uma questão fundamental no desenvolvimento de programas de médio e grande porte. Para pequenos problemas não há necessidade, mas a realidade atual, evidentemente, que vai exigir sim que o programa seja dividido em unidades. Algumas vantagens da modularização. Primeiro, essa técnica facilita o desenvolvimento, né? Então, se eu tenho um problema complexo e consigo dividir em subproblemas, fica mais fácil tratar a combinação de soluções de subproblemas. Esses subproblemas serão sempre menos complexos do que o problema original. Então, um módulo que realiza uma função simples e bem definida fica mais fácil de compreender, fica mais fácil de desenvolver e até modificar. Então, todo o processo fica beneficiado. O foco do programador na lógica das partes isoladamente. Isso é um elemento de abstração. Então, em determinado momento, o meu foco, a minha concentração, o meu interesse está em apenas uma parte menor do problema, uma parte menos complexa, mais simples. Uma outra vantagem seria a flexibilidade. Eu posso alocar os recursos para o desenvolvimento, equipes de trabalho, equipamentos,
que podem se desenvolver em paralelo, e depois eu vou realizar a articulação dessas partes para chegar ao meu sistema e a resolver o meu problema maior. Um outro benefício, uma outra vantagem é padronização e reuso. Porque é comum que certos módulos sejam necessários em vários programas. Isso em não só aqueles módulos matemáticos que já são até pré-definidos da linguagem, como a gente exemplificou, raiz quadrada, o seno, mas também num certo contexto a gente começa a perceber que certos módulos numa empresa, num centro de desenvolvimento de software, aqueles módulos acabam sendo necessários várias vezes. Então a gente vai se beneficiar de fazer uma biblioteca de funções. Então você já vai ter funções já bem testadas, e aí não precisa repetir o esforço toda vez fazer novamente, implementar novamente aquele módulo. E também a biblioteca vai garantir o aspecto da padronização. Eu posso fazer aquilo com mais calma, sabendo que vai ser usado várias vezes, e ter todo o cuidado com a padronização de codificação, de documentação, etc. Bem, o planejamento evidentemente também é beneficiado. Com pequenas unidades pode-se estimar com maior precisão a quantidade de trabalho envolvido. Então eu posso estimar melhor recursos, os prazos, quantas equipes eu vou precisar, o tamanho das equipes, será que eu vou conseguir cumprir naquele prazo? É mais fácil estimar do que se eu tiver um conjunto de programadores tratando de um único programa. Tudo fica mais difícil, né? Nessa perspectiva que a gente chama de monolítica. A manutenção também é mais fácil. É mais fácil eu localizar os erros. Aparecer um erro, como o programa é subdividido, é mais fácil localizar, a depender onde que está se manifestando esse erro, em que momento, em que circunstância do programa, da execução do programa aparece aquele erro. Eu já posso ter uma ideia de que módulo vai estar esse erro. É mais fácil também entender um pequeno módulo e fazer as alterações necessárias. Bem, uma outra característica é a escalabilidade, quer dizer, a capacidade de crescimento, a capacidade do sistema crescer em termos de aumentar a sua dimensão, né? O aumento da dimensão e também da própria utilização do sistema computacional. Através de módulos fica mais fácil de tratar desse processo. Essa maior facilidade para escalabilidade em comparação ao desenvolvimento monolítico. A gente vai ver lá no finalzinho qual é a tendência para além da programação modular. Então, aqui eu tenho, numa visão esquemática, um programa à esquerda desenvolvido em módulos e à direita um programa inteiro, monolítico. Então, se eu quiser achar um erro, eu tenho que examinar todo o programa. E aí tudo fica mais difícil. Bem, existe uma recomendação prática de que os módulos devem vincular-se a uma tarefa ou uma função muito bem definida. Ou seja, na prática eu vou definir o que o módulo faz em poucas palavras. Ordena um vetor, calcula a raiz quadrada, calcula a potência elevada ao cubo, elevada à quinta potência, etc. Tem que ser uma forma simples de dizer o que o módulo faz. Se eu começar a usar as expressões faz isso e aquilo, ou aquilo, se tal coisa, então ele vai fazer assim, ou então vai fazer diferente, isso aí seria um mau sinal de que aquele módulo não está bem definido.